Fala, galera! Sejam bem-vindos ao episódio 108 do programa Live do Roni. Aqui eu ensino várias estratégias que fazem qualquer universitário a passar em cálculo de primeira na faculdade. Eu sou o professor Roni e o tema de hoje é ponto crítico e ponto de inflexão, que é uma das maiores aplicações de derivadas. Para quem não sabe, né, a matéria de cálculo da faculdade é dividida em 3 grandes conteúdos: limites, derivadas e integrais. Nessa live a gente vai focar nas derivadas. Eu vou encontrar o ponto crítico e ponto de inflexão dessa função f de x aqui. Essa função f de x dada por 1/x² menos 3x² mais 5. Beleza? Essa é uma função que o Evânio enviou para mim. Ele passou uma lista de exercícios de derivadas e eu selecionei um dos exercícios que caiu na lista do Evânio. O Evânio está fazendo ciência dos dados e ele mora em São Paulo. Então, eu vou tentar te ajudar, Evânio, da melhor forma que eu conseguir, beleza? E eu acredito que o conteúdo dessa live também vai ajudar outros alunos que estão querendo passar em cálculo de primeira. Então, bora começar explicando o que é ponto crítico e o que é ponto de inflexão, beleza? Ponto crítico, você que está no colégio, provavelmente você sabe o que é ponto crítico das parábolas? É o vértice. Quando você tem a parábola, você tem aquele vértice que é o ponto máximo, né? Ou então a parábola pode ser côncava para baixo, que é o que você chama de ponto mínimo no vértice, né? Sempre que pede máximo ou mínimo de uma parábola, eu acho que todo mundo consegue entender. Mas agora você não está no colégio, você está na faculdade, tentando passar em cálculo de primeira. Você acha que vai aparecer só parábola na sua prova? Essa função que a gente vai analisar, por exemplo, ela tem grau 3, não é parábola. Tá? Então, na faculdade, não vai aparecer uma parábola bonitinha, que você está acostumado a fazer. Na faculdade pode aparecer, galera, uma função qualquer, tá? Eu coloquei uma função de grau 3 aqui como um exemplo, mas poderia cair uma função logarítmica, trigonométrica, tem vários tipos de funções. E imagina uma função aleatória aqui, ó. Uma função toda irregular, tipo essa aqui, ó. Tem uma função assim, aí esse aqui vai ser o eixo y e, sei lá, esse aqui é o eixo x. Pronto. O que é ponto crítico? É onde existe uma mudança de crescimento. O gráfico cresce, e depois ele começa a cair. É tipo a quina. Entendeu? É tipo a quina, não é quina. O ponto crítico são esses pontos aqui, ó. De máximo ou de mínimo da função. Nesse exemplo que eu coloquei, você pode ver, né, que o ponto crítico ele pode classificar em máximo ou mínimo, tem essas duas opções. Quando que vai ser um ponto de máximo? Quando o gráfico está crescendo e depois ele começa a cair. Quando que vai ser um ponto de mínimo? Quando o gráfico ele é decrescente e depois ele começa a crescer. Aí esse ponto aqui de mudança de crescimento é o que a gente chama de ponto crítico. Tudo bem? Agora, como que você determina esses pontos críticos? Isso aqui, galera, vai cair na sua prova de cálculo 1. Eu tenho certeza. Ou cálculo 1 ou cálculo 2, né? Depende da sua faculdade. Então, mesmo que você ainda não tenha começado esse conteúdo, já saber o que é, vai te ajudar a passar em cálculo de primeira. Para você identificar quais são os pontos críticos da função, você tem que aplicar o conceito de derivadas. Isso aqui é uma das aplicações de derivadas, tá? É o seguinte. Você vai derivar a função usando as regras de derivação. Não vai ser o foco dessa aula falar sobre como deriva, tá? Mas você vai pegar a função f e vai derivar. Depois que você deriva, você vai fazer o estudo de sinal. Então, ó, primeiro passo, vou anotar aqui, ó. Primeiro passo, derivar. Qual que é o segundo passo? Sinal. Tem que fazer o estudo de sinal. Derivar você tem que saber as regras de derivação. Para fazer estudo de sinal, tem que dar uma revisada no pré-cálculo.
Estudo de sinal pode cair estudo de sinal de uma função qualquer, mas normalmente, né, as mais clássicas, pode ser de primeiro grau, segundo grau, ou então uma inequação produto quociente. Isso aqui é muito comum nas provas de cálculo, tá? Então, se você quiser aprofundar mais nesse assunto, dá uma revisada nas regras de derivação e também revisa lá o estudo de sinal do pré-cálculo. Não estou falando para você estudar o pré-cálculo inteiro, não, tá? É uma coisinha ou outra que você precisa. Já vi muito aluno também que fica travado para passar em cálculo de primeira, porque fica assim, minha base de matemática é muito fraca. Nossa, eu não sou bom em matemática, eu não sei o pré-cálculo, aí começa a estudar a matemática básica inteira e não sobra tempo para você estudar realmente o que vai cair na sua prova. Então, cuidado, você não tem que saber tudo, não. Matemática básica é enorme, mas o que você precisa para passar em cálculo é uma coisinha ou outra. Pré-cálculo também é enorme. Nesse caso aqui, a única coisa de pré-cálculo que você tem que saber é o estudo de sinal. Isso aqui vale a pena você revisar. Não tem que saber tudo, tá bom? Cuidado com isso. Então, voltando aqui, você vai derivar a função e vai fazer o estudo de sinal. Ou seja, você vai descobrir aonde a função é positiva, aonde a função é negativa. Agora vem o conceito. Se a derivada da função for positiva, isso indica que a função é crescente. E se a derivada primeira for negativa, isso indica que a função ela é decrescente. A partir disso, você consegue entender o comportamento da função. Então, o ponto crítico está muito associado com a análise de crescimento. É uma outra coisa que pode cair muito na sua prova. Análise de crescimento. O enunciado pede assim, identifica para mim aonde a função cresce e aonde ela decresce. Aí você tem que trabalhar com derivadas. Agora, no ponto de transição entre crescer e cair, entre crescer e decrescer, aí vem o ponto crítico. O que é o ponto crítico? Se de mais está indo para menos, isso indica o quê? Cresceu, depois caiu. É um ponto crítico máximo. Agora pode acontecer também o contrário. E se você tem menos e pulou para mais? Ou seja, teve uma mudança de sinal na derivada. Sempre que tiver uma mudança de sinal na função derivada, você vai ter um ponto crítico. Sacou? Vamos colocar um exemplo. Se for um gráfico desse tipo aqui, aqui é um ponto crítico do tipo máximo, certo? Perceba que o gráfico está crescendo até esse ponto. Se ele está crescendo, isso significa que a derivada primeira ela é o quê? Positiva. Depois desse ponto aqui, ela começa a cair. Ela cai. Ou seja, depois desse ponto, a derivada primeira ela é negativa. Em outras palavras, olha só. A gente tem esse ponto aqui, que eu estou marcando em vermelho. Depois desse ponto, a derivada ela é negativa. Antes desse ponto, a derivada ela é positiva. Quando a derivada sai do mais e vai para menos, esse ponto de transição aqui, exatamente esse ponto aqui, ele vai ser um ponto crítico. Entendeu? É assim que você calcula o ponto crítico. Não é simplesmente derivar igual a zero. Já vi muito aluno que não passou em cálculo de primeira porque derivou igual a zero. Tem várias exceções aqui que você deriva igual a zero e não é ponto crítico, tá? Por quê? Porque você pode acontecer assim, Você deriva igual a zero, só que o estudo de sinal é positivo, depois continua sendo positivo. O gráfico cresce, depois continua crescendo. Mesmo com a derivada zero aqui. Isso acontece nesses casos, A função é assim, depois ele é assim. Aqui, a derivada da função é zero. Mas não é ponto crítico. Por quê? Porque o gráfico subiu e depois continua subindo. Então, presta atenção. Para ser um ponto crítico, tem que ter uma troca de sinal nas derivadas. Em outras palavras, o gráfico cresce e depois cai. Ou o contrário, ele cai e depois cresce. Isso
é um ponto crítico. Fechou, galera? Fechou? Coloca aqui nos comentários se teve alguma dúvida, porque isso aqui é importante demais para você passar em cálculo de primeira. Agora eu vou explicar para vocês o ponto de inflexão. Ponto de inflexão, o cálculo é muito parecido com um ponto crítico. Parecido. Primeiro vamos explicar graficamente o que é isso. O ponto de inflexão é quando existe uma troca de concavidade. Quem está vindo no ensino médio já ouviu falar na parábola côncava para cima ou côncava para baixo? Provavelmente você sabe disso, né? Quando você tem a parábola assim, a parábola é côncava para baixo. Agora, se você tiver uma parábola assim, você tem uma parábola côncava para cima. Mas isso aqui é no colégio. No colégio é só parábola. Você só trabalhava com ax2 mais bx mais c. Mas agora você está na faculdade tentando passar em cálculo de primeira. Não vai cair só parábola na sua prova. Vai cair uma função qualquer. E você tem que saber onde que ela é côncava para cima e onde ela é côncava para baixo. Por exemplo, vou pegar um gráfico aleatório aqui. Ó. Você tem um gráfico que ele é... Supor que ele seja assim. Beleza? Vamos colocar o eixo Y aqui e o eixo X aqui. Inventei um gráfico aleatório. Então, coloquei um gráfico aqui aleatório e a gente tem que entender o comportamento dele. Onde ele é côncavo para baixo, onde ele é côncavo para cima. Isso também é conhecido como análise de concavidade. É uma outra matéria que cai muito no cálculo 1. Uma das aplicações de derivadas, né? Análise de concavidade. Quando era derivada no primeiro tópico, né, que é ponto crítico, a gente fazia análise de crescimento. Agora, quando a gente fala sobre inflexão, a gente não está olhando para o crescimento, a gente olha para a concavidade do gráfico. Ok? Essa diferença tem que estar bem clara. Não confunda ponto de inflexão com ponto crítico. Tá? Para você passar em cálculo de primeira, essa diferença tem que ficar muito clara na sua cabeça. O ponto de inflexão é um ponto em que existe uma mudança de concavidade. Já o ponto crítico é um ponto em que existe uma mudança de crescimento. O cresce e depois cai. Ou cai, depois cresce. Agora, a concavidade não. Olha aqui, ó, o gráfico antes desse ponto ele é côncavo para baixo. Depois desse ponto, o gráfico ele é côncavo para cima. Então, houve uma mudança de concavidade no gráfico. Esse ponto aqui é o que a gente chama de PI, ponto de inflexão. Perceba que aqui também tem pontos críticos, que são esses pontos aqui. Ó. Aqui tem um PC, que é o máximo, e aqui também tem um outro PC, que é um PC mínimo. Então não confunda ponto crítico com ponto de inflexão. Ponto crítico tem a ver com crescimento do gráfico. Ponto de inflexão tem a ver com concavidade. E isso aqui eu diria que é 90% de chance de cair na sua prova de derivadas. É uma das maiores aplicações de derivadas. Porque se você consegue analisar o crescimento do gráfico e analisar a concavidade, você consegue esboçar um gráfico qualquer. Por exemplo, no ensino médio você sabe esboçar uma reta, uma parábola. Só que aqui no cálculo você consegue esboçar qualquer coisa. Se aparecer um trem desse assim nessa prova, x mais 1, x menos 1. Como é que esboça isso aqui? Dá para fazer, porque a gente estuda o crescimento, estuda a concavidade e monta o gráfico. Então, função logarítmica, trigonométrica, uma função, qualquer coisa que aparecer para a gente gente consegue fazer a análise de crescimento e concavidade e esboçar o gráfico. Então, é uma outra matéria muito comum, que é o esboço de um gráfico qualquer. Fechou. Agora, como que você calcula o ponto de inflexão, que está totalmente associado à concavidade? Aí entra a derivada segunda. Então, qual que é o passo a passo aqui? Ó? Você vai ter que pegar a função f e derivar. Aí você encontra a derivada primeira. Aí você vai pegar a derivada primeira e vai derivar ela de novo para calcular a derivada segunda. Depois de encontrar a derivada segunda, você vai fazer a análise de sinal da derivada segunda. Então, olha só, são
3 passos. Né? 1, 2, 3. Deixa eu explicar mais ou menos aqui. Ó. Esse passo aqui você tem que saber as regras de derivação. Derivou, você vai encontrar uma nova função, que é a derivada primeira. Aí você vai pegar essa derivada primeira, simplifica ela o máximo possível para facilitar as contas. Depois você deriva de novo e chega na derivada segunda. Esses 2 primeiros passos que eu marquei em azul, isso não é pré-cálculo, não é matemática básica. Isso é regra de derivação. A primeira coisa que a gente aprende em derivadas, né? Como que deriva. Não é o foco da aula de hoje. Mas, esse último passo aqui, ó, que é a análise de sinal, isso aqui não é cálculo. Isso aí é pré-cálculo. Muita gente aprende isso lá no ensino médio. Você vai ter que fazer o estudo de sinal de uma função que você encontrou. Pode cair uma função de primeiro e segundo grau, que é o mais simples. Pode cair numa inequação produto-quociente. Então, aprender a fazer estudo de sinal de uma função vai te ajudar a fazer esse tipo de exercício aqui com velocidade. Isso é uma matéria de pré-cálculo e eu tenho outras lives falando sobre isso, se você quiser aprofundar, tá bom? Agora vamos aqui para o conceito. Você calculou a derivada segunda, aí você vem aqui, identifica onde ela é positiva, aonde ela é negativa, ou seja, fizemos o estudo de sinal da derivada segunda. Quando a derivada segunda for positiva, a função original, a função f, ela é côncava para cima. E quando ela for negativa, a função f, que é a função original, ela é côncava para baixo. E se houver troca de sinal, de mais para menos, ou de menos para mais, nesse momento de troca de sinal, é o que a gente chama de PI, que é o ponto de inflexão. Entendeu? Vamos colocar um exemplo aqui. Ó. Pode ter 2 opções. Ou ela é côncava para baixo, e depois desse ponto ela fica côncava para cima, ou o contrário. Ela é côncava para baixo e depois de um certo ponto ela começa a ser côncava para cima. E lá no ponto crítico, se cresce, depois cai é máximo. Se cai, depois sobe é mínimo. Aqui na inflexão não importa se é para cima, depois para baixo, ou para baixo, depois para cima. Nunca vi uma classificação, tá? Não importa qual dos dois. A gente sempre chama de ponto de inflexão, PI. Aí, o que acontece aqui? Nesse intervalo que eu estou colocando em azul, a derivada segunda da função, ela é o quê? Negativa, porque o gráfico é côncavo para baixo. Nesse intervalo aqui, em que a função ela é côncava para cima, a derivada segunda, ela é positiva. E nesse ponto aqui, ó, exatamente nesse ponto, o que está acontecendo? Está acontecendo uma troca de sinal na derivada segunda. Então, a derivada segunda é menos, depois ela é mais. Exatamente, deixa eu marcar aqui, ó. Aqui ela é côncava para baixo, aqui ela é côncava para cima. Exatamente nesse ponto aqui você tem um PI. Então, como que você verifica um ponto de inflexão? Você tem que verificar uma troca de sinais na derivada segunda. Combinado? Cuidado. Não é só pegar a derivada segunda e igualar a zero. Não é só isso. Isso aqui é quando você iguala a derivada segunda a zero. Mas não é só igualar a zero. O que é importante aqui é você ver uma troca de sinal na derivada segunda. Fechou, galera? É isso. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que saber fazer a análise de concavidade. Como? Calcula a derivada segunda, vê onde ela é positiva ou negativa, teve troca de sinal, ponto de flexão. Análise de crescimento. Aí você vai analisar a derivada primeira. Calcula a derivada primeira, verifica onde é positivo, onde é negativo. Teve troca de sinal, que a gente chama de ponto crítico. Ok? É basicamente isso. Fiz uma revisão dessa matéria com vocês. Bora colocar a mão na massa, então.
O que a gente vai fazer com essa questão aqui que o Evandro passou? Vamos fazer 4 coisas aqui, para ficar bem completo. Aí a gente aplica tudo que a gente estudou. Ó, na letra A, eu quero verificar a análise de crescimento. Esse pedido aqui é muito comum nas provas, tá? Ou seja, eu quero saber onde ela cresce, onde ela decresce. Na letra B, eu quero saber o ponto crítico, que pode ser máximo ou mínimo. Na letra C, eu vou fazer uma análise de concavidade. E na letra D, eu quero o ponto de inflexão. Fechou. Perceba que na letra A e na letra B, a gente vai trabalhar com a derivada primeira. Na letra C e na letra D, a gente vai trabalhar com a derivada segunda. Fechou? Só que antes de começar, eu tenho um aviso, uma notícia muito importante para te passar. Porque no dia 13 de março vai acontecer a primeira aula da Jornada Passeio em Cálculo. Eu vou te ensinar os 4 erros que impedem você de passar em cálculo de primeira. São erros que você comete sem nem saber que estava cometendo. Então você não pode perder essa aula por nada. Já marca aí na sua agenda, dia 13 de março. E se você não tiver inscrito ainda, clica no link de inscrição, tá aí nas minhas redes sociais, ok? Então bora colocar a mão na massa e resolver o exercício que o Evânio mandou para mim. Evânio, do curso de Ciência dos Dados. Vamos lá. O primeiro passo é calcular a derivada. Bom, derivada primeira, você 1/3 mantém, derivada x ao cubo, 3x ao quadrado. Menos 3 mantém, com a derivada de x2, 2x. E com a derivada de 5, 0. Derivada de um número é sempre 0. Fica mais 0. Agora é o seguinte, isso aqui ó, é o resultado da derivada primeira. Você poderia parar aqui. Se fosse um exercício de derivada, estava pronto. Agora, eu já vi muito aluno que calcula a derivada e fica com preguiça de simplificar. Se você quiser passar em cálculo primeira, além de saber derivar, você tem que saber manipulação algébrica. Porque não adianta, às vezes você derivou certinho, mas você tem que saber reescrever isso aqui de um formato mais simples. Porque a gente vai pegar essa derivada primeira e fazer a análise de sinal dela. Então você sempre tem que reduzir para facilitar as contas. A parte de derivadas acabou. Agora a gente vai melhorar essa função. Vai ficar... aqui é bem simples, né? 1/3 vezes 3, corta, sobra x ao quadrado. 3 vezes 2 dá 6, então fica menos 6x. E se eu somar com 0, não faz a menor diferença, né? Então a derivada primeira é x ao quadrado menos 6x. Ok? Esse é o primeiro passo. Encontramos a derivada primeira. Agora, perceba que a derivada primeira é uma função do segundo grau. Eu tenho que fazer uma análise de sinal dessa função do segundo grau. E isso é fácil, porque é uma matéria que você já aprendeu lá na escola. Não é uma matéria nova de derivadas integrais, entendeu? Como é que você esboça essa parábola? Esboçar não, só o estudo de sinal que a gente precisa, tá? Isso é uma parábola côncava para cima, porque o y é positivo, né? E eu preciso achar as raízes dessa função. Como é que acha as raízes? É igual a 0. x2 menos 6x igual a 0. Põe o x em evidência. X menos 6 igual a 0. Então, ou o x é 0, ou o x é 6. Então, aqui é 0, aqui é 6. Qual que é o estudo de sinal? Positivo, negativo, positivo, né? Porque, olha só, a parábola está em cima, eu deixo o x, positivo. Abaixo, negativo. Está acima, eu deixo o x, positivo. Isso aqui é um jeito bem rápido de fazer o estudo de sinal. Então, vou escrever isso aqui de novo só para ficar mais organizado. A gente tem aqui o 0 e o 6. X igual a 0, x igual a 6. E o estudo de sinal é mais, menos e mais. Agora, a gente vai interpretar isso. Aí vem a teoria que eu expliquei para vocês nessa live, né? Isso aqui não é o sinal da função f. É o sinal de quem?
da derivada. A função f, gente, é uma função de terceiro grau. Eu estou calculando o sinal da derivada. Não confunda a função com a função derivada, tá? Esse erro é muito comum. E isso vai te impedir de passar em cálculo de primeira. Vamos lá. Quando a derivada primeira for positiva, o que a gente pode falar da função original? Vocês lembram? A função original ela vai ser crescente quando a derivada primeira é positiva. Ela é decrescente quando a derivada primeira é negativa e crescente quando a derivada primeira for positiva. Então, analisando o sinal da derivada primeira, a gente sabe o comportamento, né, da função f. A gente sabe onde ela cresce e onde ela decresce. Ou seja, antes de 0, depois do 6, a função cresce. Entre 0 e 6, a função decresce. A gente pode escrever isso mais organizado, né? Um jeito mais formal. Você pode escrever assim, ó. F de x cresce quando x menor que 0 ou x maior que 6. Isso chama análise de crescimento, tá? O que mais? O f de x decresce quando o x estiver entre 0 e 6. Então, isso que é a análise de crescimento. Eu falei onde ela cresce, onde ela decresce, agora eu vou te formar o ponto crítico. O ponto crítico é quando tem mudança de sinal na derivada. Então, acontece aqui, ó, no 0 e no 6. Se cresce, depois cai, é lógico que isso aqui vai ser um ponto de máximo, né, gente? Imagina uma parábola assim, ó. Ela cresce, depois começa a cair. Então, é lógico que aqui vai ser um ponto de máximo. E se o contrário acontecer, né? Aí é um ponto de mínimo. Não confunde máximo com mínimo, não, hein? Se esqueceu, é só montar o gráfico. Decresce e depois cresce. É lógico que aqui vai ser um ponto de mínimo. Então, para ficar completo, x igual a 0 é um ponto de máximo. A gente fala que é um ponto de máximo local, né? Tem essa diferença de ponto crítico local e absoluto. Mas eu não vou focar isso nessa live, não. Se quiser que eu fale sobre ponto crítico local e absoluto, coloque nos comentários, que pode ser o tema da próxima live. Beleza? Então, x igual a 0 é um ponto de máximo e eu sei que o x igual a 6 é um ponto de mínimo. Pronto. Para você passar em cálculo de primeira, aprenda a fazer esse tipo de questão, porque isso aqui é muito comum nas provas. Eu já vi muito aluno que errou isso aqui e não conseguiu passar em cálculo de primeira. Errou bobeira. Tá? Essa função que eu passei para vocês é uma função de terceiro grau. O que pode variar aqui? Ele pode colocar uma função qualquer para você calcular. Uma função de grau 4, 5, 10, seno, cosseno, ln, qualquer coisa pode cair aqui. Você vai derivar, vai fazer o estudo sinal. E com o estudo sinal da derivada, você vai descobrir onde cresce, onde decresce e qual é o ponto crítico. Fechou? Agora, a gente vai pegar essa mesma função e vamos analisar ponto de inflexão e concavidade. Agora a gente vai ter que focar na derivada segunda, né? Então, a derivada primeira a gente já calculou, eu vou aproveitar o resultado. Deu x ao quadrado menos 6x. Então, deu x ao quadrado menos 6x. O que a gente tem que fazer? Derivada segunda. O que vai dar? Derivada segunda é 2x menos 6. É rápido mesmo calcular a derivada, porque esse exemplo aqui é simples. Quem não entendeu como que eu calculei essa derivada, fica tranquilo, que o meu objetivo dessa live não é te mostrar como deriva. É te mostrar qual que é o procedimento para você calcular ponto crítico, ponto de flexão. Regra de derivação é tema para outra live, tá? Então vamos lá. Agora que eu tenho a derivada segunda, a gente vai fazer a mesma análise. Eu tenho que fazer a análise de sinal dessa função.
E essa é uma função do primeiro grau. Então, como é que esboça uma função do primeiro grau? É uma reta, né? E eu não preciso esboçar a função toda, não. É só análise de sinal. Essa é uma reta crescente, porque o 2 é positivo. E ela corta o x aonde? É só igualar a função a zero. 2x menos 6 igual a zero. 2x igual a 6, o x é 3. Então ela corta aqui em 3, cresce depois do positivo depois do 3, negativo antes do 3. Pronto. Fizemos o estudo sinal da derivada segunda. Vamos organizar isso aqui. Ó. Eu tenho o 3, depois do 3 é positivo, antes do 3 é negativo. Isso aqui é o estudo de sinal da derivada segunda. Não é o sinal da função toda. Já vi muito aluno confundir função derivada com função derivada primeira com função derivada segunda. Se você fizer isso, não vai passar em cálculo de primeira. Tá? Cuidado. Como a derivada segunda é negativa, o que acontece com a função original? O que eu estou colocando aqui agora é a função original. Olha aí, o mesmo intervalo. Quando a derivada segunda é negativa, a função original é côncava para baixo. Quando a derivada segunda é positiva, a função é côncava para cima. E nesse ponto aqui, existe uma mudança de concavidade, concorda? Olha só. Tem uma mudança de concavidade em x igual a 3, porque existe uma mudança de sinal na derivada segunda. Então, a derivada segunda está associada com a análise de concavidade da função. Pronto. Está feito. Isso aqui é o rascunho. Isso aqui é o rascunho. Agora a gente tem que escrever de um jeito mais formal, né? A gente vai escrever assim, f de x é côncava para cima. Quando? Quando que ela é côncava para cima? Depois do 3. Quando a derivada segunda for positiva. Quando x maior que 3. O que mais? F de x é côncava para baixo quando x for menor que 3. E no 3, quando x é igual a 3? X igual a 3 é um ponto de inflexão. Esse tipo de questão é muito comum nas provas. Então, tenta pegar esse exercício e refazer. Tá? Isso vai te ajudar a passar em cálculo de primeira. Galera, bora fazer uma revisão de tudo que a gente viu nessa live? Foi muito legal, fala sério. Essa foi a live 108. A gente resolveu um exercício que o Evânio, do curso de Ciência dos Dados, mandou para mim. Eu revisei com vocês o que é ponto crítico, o que é máximo, o que é mínimo, crescimento, decrescimento. Eu expliquei para vocês derivada, como é que faz estudo sinal. Derivada primeira positiva, cresce. Derivada primeira negativa, decresce. Então, essa é uma análise de crescimento, né? O ponto crítico pode ser máximo, pode ser mínimo. A gente viu também o que é um ponto de inflexão, côncavo para baixo, côncavo para cima. Eu mostrei graficamente, né, o que é um ponto de inflexão. Expliquei também a análise de concavidade, que está totalmente associada à derivada segunda. Derivada segunda positiva, côncavo para cima. Derivada segunda negativa, era côncavo para baixo. Mudou a concavidade, é um ponto de inflexão. E a gente pegou o exercício que o Evandro mandou e calculamos aí o análise de crescimento, ou seja, onde ela cresce, onde ela decresce. Calculamos o ponto crítico, fizemos a análise de concavidade, ou seja, aonde ela é para cima, aonde ela é para baixo. Também fizemos o cálculo do ponto de inflexão. Então essa aula é muito completa, foi muito legal. Agora uma coisa tem que ficar bem clara. Só isso aqui não é suficiente para você passar em cálculo de primeira. Porque tem outras matérias que eu não passei aqui, porque não deu tempo. Eu sempre gosto de focar num assunto só, para a aula render. Se eu falar tudo de uma vez, vira aquela aula de faculdade que ninguém entende nada, né? Uma matéria que cai muito é o esboço de gráfico, por exemplo. Isso que a gente fez aqui foi um pedaço do esboço de gráfico. Porque no esboço de gráfico, além do análise de crescimento, análise de concavidade, você tem que calcular a assíntota, interseção horizontal, interseção vertical, tem que saber como é que esboça o gráfico. Então, esse é um assunto muito comum nas provas que eu não citei aqui.
Tem também as cônicas. Como é que esboça as cônicas? Como que esboça as quádricas, né? São funções em 3 dimensões. Essa função aqui, por exemplo, ó, esboça seno de x ao cubo para mim. Isso aqui pode cair na sua prova de cálculo. Só com essa live você não consegue esboçar seno de x ao cubo. É uma função que tem infinitos pontos críticos e infinitos pontos de inflexão. Então é uma função mais avançada e eu já vi isso cair em prova. Enfim, galera. Quero deixar bem claro que essa live não é suficiente para você passar em cálculo, embora ela tenha te ajudado bastante. Você tem que correr atrás aí de outras matérias, tá? Agora, se você teve alguma dúvida sobre essa live, põe aqui nos comentários, tá bom? E se você quiser que eu fale sobre algum outro tema, pode ser limites derivados integrais, série sequência, equações diferenciais, pré-cálculo, põe aqui nos comentários. Vai que você quer que eu faça uma live sobre quádricas, sobre cônicas, sobre o esboço completo do gráfico, você tem que escrever aqui embaixo. Eu tenho que saber o que está te incomodando, o que está te travando a passar em cálculo de primeira. Porque o que você escrever aqui provavelmente vai ser o tema das próximas lives. Combinado? E parabéns a você que acompanhou essa live até o final. Não sei se você assistiu ao vivo ou você assistiu o replay, mas você poderia estar fazendo qualquer outra coisa e decidiu estar aqui se preparando da melhor forma possível para passar em cálculo de primeira. Então, parabéns por chegar nesse momento. Então é isso. Um grande abraço para vocês e até o próximo episódio. Valeu!